Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande vitória do Palmeiras, mais uma sob comando de Andrei Lopes, 3-0 em cima do Galo. Aliás, o Cebola fez o simples e já deixa um legado bem interessante para o técnico Abel Ferreira. Você vai conferir nesse vídeo também as primeiras palavras do português em solo brasileiro. Eu tava lá cedinho no aeroporto. E o Galo, hein? 4 jogos sem vencer no Brasileiro. Tudo isso a gente vai tratar a partir de agora. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e seja membro. Tô te esperando. Vamos juntos! O que é o futebol, né? Justamente quando o Palmeiras anuncia, confirma um novo técnico, assina por 2 temporadas, um estrangeiro, um português, o primeiro português da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o cara vai ao Allianz Parque acompanhar esse Palmeiras diante do Atlético Mineiro e consegue testemunhar diante dos seus olhos um time de futebol. O Palmeiras não tinha um time há 4, 5 jogos antes do Andrei Lopes assumir e fazer essa transição. Eu não estou nem aqui determinando, gente, já falei sobre isso, de que o Cebola devia ser efetivado. Acho que ele vem buscando o seu caminho, trilhando o seu caminho e deixando o Palmeiras muito seguro quando necessitar de um cara no banco de reservas, um cara dentro do vestiário para poder auxiliar, inclusive, a chegada de um novo comandante. Vai chegar um momento, se for da vontade do Cebola, ele vai assumir alguma equipe ou até mesmo em alguma outra oportunidade pode ser efetivado no próprio Palmeiras. Mas eu achei interessante que o Andrei Lopes ele não fez nada mirabolante, nada mirabolante. Ele assume o time depois da vitória contra o Coritiba, onde cai o Luxemburgo e realmente ali o Palmeiras tinha tido uma atuação terrível, desastrosa, já anterior no clássico contra o São Paulo também dentro de casa do Allianz Parque, um time burocrático, lento, sem transições, horrível. E aí, pela sequência negativa, o Luxemburgo sai, assume o Andrei, perde para o Fortaleza fora de casa e na sequência, rapaz, aí ele ganha do Atlético Goianiense. Aí ele ganha do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Aí ele ganha agora do Atlético Mineiro. Aí ele ganha do Bolívar também, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, por 5-0. E nesses jogos ele faz 14 gols e toma 3. Contando com a derrota para o Fortaleza. Incrível, né? E vamos lá, não fez nada de novo. Nada E eu não tô com isso desmerecendo o trabalho do Andrei, tá? Tô dizendo que ele chegou e fez o básico, simples, colocou cada um na sua função e com isso o Palmeiras cresceu muito, porque na verdade você precisa entender as características do seu elenco e precisa entender de que forma você vai explorá-las. E foi o que o Andrei Lopes fez. Vamos lá, Felipe Melo, voltando para primeiro volante. Uma posição que ele conhece a carreira inteira. E, de novo, não vou criticar a tentativa do Luxemburgo de colocá-lo na defesa. Acho que em determinado momento funcionou. Mas ele rende mais ali como primeiro homem. Pela experiência que ele tem, ele não precisa se desgastar muito realmente. Ele tem cobertura, ele tem saída de bola, ele dá uma proteção porque aí ele tem 2 zagueiros ágeis atrás dele. E, para mim, o fato dele jogar como primeiro homem, você acaba valorizando a melhor dupla de zaga que tem o Palmeiras, Luan e Gustavo Gomes. Os alas abertos, Matias Vinha e Gabriel Menino, que também são bons na marcação. O Zé Rafael de segundo homem, olha como apareceu o futebol desse rapaz, né? Jogando numa função em que ele consegue carregar a bola, em que ele dá o combate ali, mas quando o Palmeiras rouba a bola, ele tem inteligência para jogar. O Rafael Veiga, o melhor meia, pelo menos em aproveitamento recente, do Palmeiras, de tantos meias que tiveram sequência e nenhum conseguiu dar resposta. O Veiga jogando mais ou menos como ele jogava no Atlético Paranaense, que era um time também de, não de contra-ataque, mas de marcação, de infiltração, de transição rápida, e ele é um meia mais intenso. Ele não é aquele cara que pisa na bola, que vai pensar o jogo. Não, ele combina a jogada, ele pisa na área, ele aparece para concluir. Tá fazendo gols. E depois 2 pontas abertos, o Rony e o Wesley. O Rony, tudo que ele precisa é de confiança, né, gente? O Rony ele tem velocidade, ele se destacou muito no Atlético exatamente nesses lances de contra-ataque, e aí você tendo muitas oportunidades ao longo do jogo, uma hora você vai marcar, e ele estava prejudicado exatamente por isso, né? Porque às vezes, primeiro, o Palmeiras não tinha velocidade com o Luxemburgo. Então quando ele pegava a bola, ele tinha que apostar no 1 contra 1, mas com a defesa armada. Ele tinha muito mais dificuldade.
ou combinar a jogada com alguém que não aparecia, porque o Palmeiras não era compacto, não era um time que aproximava. Agora, nesse estilo de jogo do Cebola, em que o Palmeiras, talvez pela característica do adversário, mas a gente viu isso em outras partidas também, você rouba essa bola e parte em velocidade, você pegando essa defesa exposta, o Rony brilha. Não que ele tenha feito um jogo brilhante, mas ele teve mais assertividade do que vinha tendo. E o Wesley do outro lado, né, que é um jogador rápido também, titular absoluto hoje. O Luiz Adriano, que é muito inteligente para jogar, já recebe mais bolas. Poxa, era desesperador ver jogo do Palmeiras, em que muitas vezes o Palmeiras pegava essa bola e ficava... Se não era o Patrick de Paula, que foi talvez o grande momento dele na temporada para tentar um passe rasgando a defesa para encontrar o Luiz Adriano lá na frente, quando ele tocava para um segundo volante, que às vezes era o Menino, ou às vezes o Lucas Lima, a jogada parava, travava. E aí o Luiz Adriano, já marcado, não conseguia receber essa bola, estava sempre cercado por marcadores, não tinha liberdade. Agora não, né? Nessa disparada em velocidade, muitas vezes o Luiz Adriano volta, ele dá assistência, como deu no jogo de hoje, facilita você explorar um estilo de jogo que comporte as características dos jogadores que você tem. O Cebola não fez... por favor, gente, eu não quero parecer que isso desmereça o trabalho do Andrei. Pelo contrário, ele entendeu que às vezes fazer o simples é o mais correto. Ele não fez nada o que eu quero dizer nada demais, na verdade foi muito o que ele fez, mas eu quero dizer que ele não fez nenhuma mudança drástica, ele não inventou posições, ele não, rasgou tudo que vinha sendo feito. Não, ele botou, pum, 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 e o resultado é o que vocês viram. E agora vem aí o Abel Ferreira. E eu acho que, assim, a gente tem que entender o tamanho do Palmeiras e a necessidade da contratação desse cara, que é um cara que tem um potencial muito grande, é um técnico português muito promissor, que tem ótimas ideias, e ele chegou pela manhã bem cedinho. Olha, eu acordei cedo, madruguei, fui para o Aeroporto Internacional de Guarulhos para fazer a chegada para a Band, né, do técnico do Palmeiras. Ele não ia falar, a gente deu uma insistida lá para a assessoria para ver se rolava um pronunciamento, e essas foram as palavras do técnico do Verdão. Você acompanha agora. Peço desculpa porque estou extremamente cansado, foram dias muito intensos, fuso horário diferente, estou acabado de chegar agora, viagem de noite, acima de tudo com muita motivação de fazer história aqui. Vai para o jogo hoje? Sim, vou assistir, sim. Qual a expectativa que você tem no Palmeiras aqui no futebol brasileiro? É um grande clube, com um grande elenco, com uma grande academia, oferece todas as condições aos profissionais para poderem ter sucesso. Um projeto que me seduziu. É verdade, tinha mais 2 anos de contrato, todas as partes tiveram que abdicar. Sabemos que a exigência e a cobrança aqui é muita, mas é assim que eu gosto de ver o futebol. É com exigência máxima, porque só assim é que consegue estar no top. Obrigado. Gostei, sabe onde está pisando. Ele entende a pressão e gosta dela, porque com essa exigência é onde a gente chega no topo. Gostei das palavras do novo técnico palmeirense, que a gente espera tenha tempo para trabalhar, contrato até o final de 2022, 41 anos apenas, mas já está entendendo, né? E elogiou muito a organização, a estrutura do clube. Não à toa deixou um contrato com mais 2 temporadas que ele tinha no clube grego para poder assumir o Palmeiras nesse grande desafio. Cruzar o Atlântico na madrugada, que deixou ele bem cansado, foi o mais fácil. O desafio realmente vem a partir de agora. Ele deve estrear contra o Bragantino quinta-feira pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 3-1. O Palmeiras está numa situação bem confortável. E o Galo, hein? Pois é, o Jorge Sampaoli apostou muito, né, na qualidade dos seus jogadores, nesse sistema com o Arana mais aberto, com o Zaratio, né, o Matias Zaratio e o Marrone, também o Savarino. Aquele time do Sampaoli, né, intenso em velocidade, com o Natan aparecendo lá na frente muitas vezes, mas ele parou muito na marcação do Palmeiras, que roubava essa bola e partia no contra-ataque. Quando partia no contra-ataque, pegava a defesa exposta. Além do Júnior Alonso, você ter o Hever na cobertura é sempre um perigo. O Hever é um zagueiro interessante, eu não tenho nada contra ele, mas hoje ele já está numa fase da carreira em que ele não tem mais tanta velocidade. E se você não tem uma cobertura para poder fazer com que o teu time se poste no campo de ataque, como são os times do Sampaoli, você vai sofrer muito lá atrás. E o Palmeiras deitou e rolou com isso.
No primeiro tempo construiu o seu resultado, né, 1-0. No segundo tempo o Galo vai para cima, porque ainda tinha jogo, né, para tentar alguma coisa. E aí é justamente quando o Palmeiras mata o jogo. O Palmeiras fez a leitura correta do jogo, o Cebola fez a leitura correta do que pensou o Sampaoli. E o Sampaoli não conseguiu sair dessa marcação. E vejam só, quando estava 3-0, o Cebola ainda botou o Willian e o Gabriel Veron. Ou seja, foi para dentro para vencer o jogo, sabia a importância do resultado e o Palmeiras já sobe muito mais na tabela, né? Já tá lá com 28 pontos, ainda tem um jogo a menos, pode chegar a 31, hoje o líder tem 35. O Galo tem 32 pontos e um jogo a menos contra o Atlético Paranaense. Caso ele vença, ele vai ficar com mais vitórias do que o Inter, ele seria o líder do primeiro turno, só que tem o São Paulo. O São Paulo, que se vencer 2 jogos dos 3 que tem em haver ainda nesse primeiro turno, ele já se torna o campeão simbólico, né, do primeiro turno, só que esses jogos ainda não tem nem data para acontecer. Mas enfim, o Galo ainda está no páreo, ainda tem disputa, mas está oscilando demais. Já são 4 jogos sem vitória, o segundo sem marcar gols. Um Galo que se mostrava, e se mostra ainda, né, muito mais confiante, postulante ao título, já começa a oscilar, o que eu também acho normal. A gente vai enfrentar ainda todo um segundo turno em que todas as outras equipes estarão atentas nas Copas. O Galo não. E isso eu tenho certeza que vai fazer diferença. O Keno fez muita falta também, né? É bom que se diga. Se você tiver alguma outra coisa para reparar, comentem aqui embaixo. Inscreva-se no canal e seja membro, que eu estou te esperando. Eu volto na próxima. Tchau!